Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso do Clube da Família, agora já na metade, né, Valéria? Isso mesmo. Caminhamos tanto e chegamos agora na metade do nosso encontro 6. E o tema de hoje é expressividade da maternidade, com ou sem filhos. Gente, que tema aqui que nós vamos ter que resumir muito, né? Sim. Mas ele é extenso. Ele é um tema extenso, né? Quando nós, pelo menos, né, na época em que eu estava estudando, nós tínhamos uma disciplina chamada Psicologia Sistêmica Familiar, 1 e 2. Então, eu tive um ano, né, de estudo, de preparação, fora o tempo de estágio que também a gente aplica, né? E sempre nós estávamos falando sobre essa questão de a formação da família, ela ser primeiro a partir da união do casal, independente dos filhos. É o primórdio, né? A sementinha, a base da família, ela começa no casal. A presença dos filhos, ela acrescenta esse fortalecimento, esse sistema. Foi assim para você também, Valéria? Sim. Então, nós temos aqui, né, muitos autores, Bert Helling, né, que é o mais famoso, assim, mas nós temos muitos autores relacionados à psicologia sistêmica familiar. E depois eu quero até trazer um livro para vocês. Me lembra, tá, Valéria? Por favor. Tentar. Um livro que fala sobre essa educação afetiva, né? Da Lydia Weber. Eu quero esse livro emprestado depois, viu? Pois é, uma leitura super bacana, porque mostra a questão da afetividade, né? Da educação para com os filhos, né? Mas antes de a gente educar o filho, o casal, ele se educa, né? Nós já estamos há 6 encontros, né, gente? A gente já vem falando aqui de forma até maçante, né? Batendo nessa tecla, o quanto o casal ele precisa de ser unido, ele precisa de ser harmonioso para até liderar a família e ser reflexo dessa harmonia para os filhos. Então, hoje nós vamos tentar resumir esse tema que é tão importante, que é a existência da paternidade e da maternidade, com ou sem filhos. E aí alguém pode perguntar assim, mas como que eu vou ser pai e mãe se eu não tiver um filho, né? Será que depende disso? O gesto, né, de cuidar. Exatamente, porque nós estamos falando aqui do gesto de cuidar de outra pessoa, né? A começar pelo nosso companheiro, nossa companheira. Cuidar do nosso amigo, de alguém dos nossos familiares. Ao longo da vida, a gente tem esse ato de cuidar de outra pessoa, de orientar, de aconselhar. De alguma forma, né? De alguma forma, de forma menos impactante ou mais impactante. Até mesmo em questão familiar, né? Às vezes você não se casa, mas você tem seus pais. A gente está cuidando uns dos outros, Sim. gente. Ser humano é assim, né? A gente depende um do outro. Não é uma dependência negativa, é uma dependência no sentido de completude mesmo, né? Eu dependo da Valéria para dar continuidade ao meu trabalho. A gente está dependendo desse espaço, né? Que é do Elvis, para a gente fortalecer e fomentar um trabalho de mais qualidade para que a gente está entregando. Então, a gente depende da pessoa, do serviço, né? Então, isso a gente precisa de estabelecer harmonia, parceria, tá? Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso slide para ver o que tem aqui. Por favor, Valéria. A capacidade de cuidar do próximo revela a qualidade que temos de exercer uma função paterna ou materna. Não importa a intensidade ou os aspectos quantitativos dessa expressão materna e paterna. Porque tudo é aprendizado e de acordo com a necessidade. Logo, uma criança que cuida da boneca, do carrinho, do animalzinho, está sendo estimulada a cuidar do próximo. Uma pontuação necessária é explicar que uma mente psicopata, ela não há estímulo de afetividade. Portanto, se tiverem filhos, vão exercer apenas a função biológica. Pois é, por isso que a gente está aqui resumindo, né? Porque o tema ele é extenso. Sim. Então, quando nós falamos dessa função afetiva de cuidar de outra pessoa sem filhos, é porque a gente já aprendeu a cuidar do outro, a cuidar do nosso próximo, né? Então, quando a menina está brincando de boneca,
ela está tendo estímulos cognitivos de como cuidar, né? E na brincadeira ela dá de comida, ela troca a roupa, ela arruma o cabelo, ela enfeita, né? O menino com o carrinho, com os bonequinhos, né? Tem a interação, tem o cuidado. As mães falam, né? Toma cuidado com o seu brinquedo, né? Tem toda uma educação relacionada ao zelo, ao cuidado para aquele brinquedo que vai ser reflexo no cuidado com outro ser humano. Então, todos nós aprendemos a cuidar da outra pessoa, né? E isso é um gesto de carinho, é um gesto de importância, né? Que o outro é importante para nós, tem valor para nós. Por isso que a gente também tem que deixar ressalvado aqui, destacado, que apenas as pessoas que têm esse diagnóstico, essa característica com base na psicopatia, é que não vão demonstrar essa afetividade. Tá? Então, gente, não economizem o amor, o carinho para aqueles que vocês amam, para aquela pessoa que está ali ao seu lado, seja o seu companheiro, sua companheira, o cônjuge e principalmente os filhos, né? Não dá para gente simplesmente achar que eu não tenho responsabilidade de educação e de estimular essa afetividade na minha família, tá? E aqui a gente percebe muito, pelo menos nas características, né, masculinas e femininas, os homens com mais resistência para essa demonstração de afetividade. Gente, é muito importante que você, pai, homem, esposo, demonstre gestos dentro da sua natureza que revele para o outro a importância que ele tem. Eu ouvi há um tempo atrás, Valéria, uma mensagem que dizia assim: se você, pai, não disser para o seu filho, eu te amo, da porta da sua casa para fora tem muito traficante disposto a dizer isso para o seu filho. Né? E muitas das vezes os nossos filhos, eles buscam esse caminho de fuga, porque inicialmente é um mar de rosas, né? Não tem nenhuma dificuldade, eles facilitam muito ainda, para justamente se tornar aquela pessoa viciada. Então, a gente já sabe, isso é comprovado cientificamente, que os vícios relacionados a álcool, a droga, ela tem um fundo de carência emocional. E para suprir, né, essa falta. Para suprir a falta. E quando a gente vai estudando, essa falta ela está baseada no relacionamento familiar, pai e mãe. Então, não economize para o seu filho dizer para ele quanto ele é importante, as qualidades, os valores que ele tem, o quanto você acredita e quer reforçar o quanto você quer ver ele bem, feliz. Mas para isso precisa de disciplina. Não é tudo sim, né? Tem um momento do sim, tem um momento do não. Nós já falamos isso, né? Também no episódio anterior. O amor que ele é do sim, o amor que ele é do não, o amor que ele é do toma cuidado. Tá? Então, é dentro dessa tríade que a gente vai educando e formando aquela outra pessoa, aquele outro ser humano. Ok? Vamos passar aqui o nosso slide. Portanto, o mais importante é você ter desenvolvido o estímulo do cuidado ao outro. E a cada fase da vida haverá a necessidade de se expressar o que você carrega de afeto para além de si próprio. Exemplo, algumas mães não demonstram muita emoção durante a gestação, mas sim a partir do momento que a criança nasce. Por isso, a função paterna ou materna independe dos filhos. Mas se a gestação estiver determinada na sua história de vida, assim será. Pois a gente também recebe, né, no nosso consultório muitas realidades de casais de segunda união. E quando você está com uma pessoa que já teve um relacionamento anterior, seja de um casamento, né, é muito natural que essa pessoa já tenha filhos, né? Então, por isso que nesse tema que nós estamos abordando aqui, é como sem filhos, né? E mesmo com filhos, que esses filhos independam de estar na realidade da sua maternidade, mãe. Eu sempre falo lá no consultório, filho não se restringe a útero, não se limita àquele espaço de útero, ele tem que vir primeiro do coração.
né? E tem muitas mães, né, que no nosso consultório, eu sempre falo, você está de parabéns, porque você cuida dos filhos, né, da família, como se fosse seu. E é esse o nosso objetivo mesmo. Porque é uma questão de quase que exercer um papel, né? Não necessariamente você foi incumbida daquilo, mas é um papel que lhe cabe. Exatamente. A partir do momento que você decide estar com alguém que já tenha filhos, de fato, você não vai ser o pai biológico, você não vai ser a mãe biológica, não tem nem como excluir essa figura, né, diante, né, daquela criança, até mesmo daquela realidade que já faleceu, né? Nós já recebemos pessoas casos assim, que o pai ou a mãe já teve, né, a situação de falecido, e ele não pode ser excluído da família. Mas a partir do momento que vem uma nova pessoa no papel de companheiro e companheira, ele ou ela assume toda aquela realidade, inclusive os filhos. E quando a gente fala ali no slide anterior, que a gente é ensinado a brincar de boneca, né? A brincar com carrinho, a cuidar do outro, quando nós assumimos um casamento que já tem filhos, a gente também cuida daquelas crianças, daquele adolescente, porque aquela pessoa, ela tem uma necessidade afetiva, tá? Eu acho importante também observar isso para você conseguir suprir realmente essa falta. Porque é uma nova conquista. Sim. Né? É uma conquista. Por isso que eu sempre falo, gente... É novo também. Eu sempre falo, você não vai ocupar o lugar de ninguém. E não é essa a intenção. Sim. Tá? Mas você vai ter uma responsabilidade de educar, direcionar. Por isso que o diálogo do casal, ele é importante. Até mesmo para vamos imaginar aqui um exemplo, para esse pai falar assim, olha, ela também tem uma participação aqui em casa, vamos respeitar. Sim. Né? Ah, não é minha mãe, não é meu pai. Senão fica nesse raciocínio, digamos assim, superficial, né? Aí que também parte para o episódio anterior, né? Que a gente falou sobre a questão da harmonia. Então a harmonia no casal, ela precisa partir desse ponto também, né? Porque se você fala uma coisa, mas não é meu filho, aí você ensina a criança, teoricamente, né? Você fala com a criança, não, mas ela não é sua mãe, ele não é seu pai, ele não tem que te mandar você fazer nada. Você já está tirando a autoridade do outro, e essa questão do equilíbrio já é um pouco perdida, né? Exato, porque aqui a gente está falando do reforçar os valores, né, à base de princípios, numa educação para o bem, tá? Então, quando a gente fala assim, vamos orientar este filho para a base da verdade, do respeito, da empatia, da responsabilidade, é para todo ser humano. E tem que ser uma decisão conjunta, né? Uma decisão conjunta. Independe se esse filho veio do meu útero ou não, tá? Se ele veio, graças a Deus por isso, filhos são as bênçãos do Senhor, a herança, então eu tenho uma responsabilidade grande. Mas e se vem de uma segunda união? Né? Eu também tenho que ter uma responsabilidade, uma postura de me colocar no lugar de esposo, de esposa e assumir esse papel de liderança. A gente não pode tratar enteado como se fosse o irmão, a irmã, a coleguinho, achando que vai ganhar espaço na vida do outro. Não, o ser humano, ele precisa e ele quer posturas de limites, né? Ele quer a afetividade, mas ele também quer os limites, tá? Então, quando a gente parte, né, para essa realidade de segunda união, eu sempre deixo isso claro. Você não vai se colocar na postura de mãe número 1, de pai número 1, mas você tem afetividade, responsabilidade afetiva de direcionar os valores e os princípios para essa criança também. Sim. Tá? No diálogo com o cônjuge. Mas se você não gerar por meios biológicos reprodutivos, você pode gestar por meio do coração. Filhos adotivos também são filhos. E com eles você vai desenvolver a sua paternidade e a sua maternidade. Aqui a gente só precisa deixar claro que a decisão de ter filhos ou não é do casal. Né? E que esse diálogo possa ser
construído e esclarecido desde o namoro, né? Pelo amor de Deus, gente, é um prejuízo tão grande uma pessoa casar e só falar no casamento que ela não queria ter filhos, né? E aí o sonho dela é ter filhos, tá? Então tem diálogos que eles precisam de ser bem esclarecidos antes, tá? E a gente respeita, é de direito, né, de alguém querer ter ou não. É o que a gente comentou também nos episódios anteriores, essa questão dos objetivos, né? A gente sempre tem que ter isso meio que alinhado, porque se vocês pensam em construir uma vida juntos, desde o início você tem que saber, eu quero casar, eu quero ter filhos, ou eu não quero ter filhos. Eu quero construir minha casa, eu quero viajar, não quero ter filhos, quero viajar. Porque você viver a vida com outra pessoa não é uma coisa fácil, né? Exatamente. E mais difícil ainda seria se vocês não tivessem essas coisas alinhadas. O objetivo, ele tem que ser o mesmo, mas o caminho, cada um vai construir o seu. Sim. Tá? Porque cada um vai ter sua profissão, cada um vai ter o seu negócio, mas o objetivo é para construir o sonho juntos, né? Então, gente, quando nós estamos falando dessa questão de ter filhos, graças a Deus a gente não está mais numa sociedade onde é uma obrigação. Sim. Tá? E tampouco tem que ter filhos para mostrar para a sociedade. Não, você tem que ter filhos porque você quer educar uma criança, formar um ser humano. Então é melhor pensar muito antes de ter. Já tem? Ótimo, parabéns. Agora a gente precisa de alinhar essa liderança, essa comunicação, essa harmonia. Nossa, quero muito ter, mas existem impedimentos biológicos, né? Existem tanto para o homem quanto para a mulher, né? O que a gente faz? Gente, existe a adoção, né? Tem muitas crianças precisando de um lar, de uma família, e são filhos da mesma forma. Por isso que eu falo, o filho não se limita ao útero, né? Antes de passar por esse espaço, né, de gestação da barriga, tem que ser do coração, tem que ser da alma, tem que ser do desejo. Vínculo, né? Isso, tem que ser do desejo, tá? Então, que vocês, assim, tenham essa conversa, né, esse diálogo. E aqui a gente vai estar falando para públicos diferentes, aqueles que ainda não têm e aqueles que já têm, né? O que não tem tá em tempo ainda de ter esse diálogo, né? Essa concordância. E aqueles que têm é de reforçar esse diálogo para falar assim, como que nós precisamos de educar os nossos filhos, né? E acrescentando aqueles filhos que não vieram do seu útero, né? Porque casais de segunda união vão assumir essa responsabilidade afetiva para os enteados, as enteadas, tá? Desenvolver a sua paternidade e maternidade. É um desenvolvimento, é um aprendizado para a vida, né? A gente fala muito lá no consultório também, né, Valéria? Ninguém vem com manual. Né? Não vem com manual para ser pai, para ser mãe. O que eu vou fazer? Aprende no dia a dia, né? Aprende no dia a dia. A gente tem que olhar para aquela criança e aprender a ser um ser humano, tá? Aprimorado, melhorado. O que eu preciso de me colocar aqui mais? Às vezes eu preciso ser mais firme, às vezes eu preciso ser mais afetuosa. Aquele ser humano vai te ensinar o tempo todo. Basta você prestar atenção e querer ter vínculo com aquele outro. O adulto, ele tem essa mania de achar, né? Esse hábito de achar que ele vai ensinar, mas a gente aprende muito com as crianças. Sim. Tá? O aprendizado é mútuo, né? Quantas perguntas as crianças não fazem para nós ou para os pais que fazem nos refletir, né? Então, os filhos, eles estão aí na liberdade, né, de diálogo. Hoje eles têm mais expressividade. Eles vão questionar mesmo, tá? Então, os pais precisam de estar um pouco mais preparados para ouvir, não necessariamente para responder de imediato. Porque às vezes fala assim, meu filho, vou pensar sobre isso, depois a gente conversa, né? Vou conversar isso com seu pai, com sua mãe primeiro, depois a gente volta para uma resposta para vocês. Sim. Porque nem toda resposta para filho precisa de ser imediato. Então vamos passar para o nosso próximo slide. Finalizamos, né? Passou tão rápido. Hoje passou rapidinho, né? Que bom. Por isso que eu falei, né? A gente está resumindo um tema que ele é muito complexo, que ele tem
muitos detalhes, inclusive, mas eu espero, né, que nós tenhamos passado de forma objetiva, sucinta. Porque é um resumão, realmente. Isso, é um resumão. E para vocês refletirem a realidade de vocês, tá? Nós atendemos aqui pouquíssimos casais, né, que não têm filhos, mas que a gente já aborda, né, sobre essa temática, esse diálogo com eles. Alguns que já estão em segunda união e não querem mais ter filhos também, né? Mas, gente, filhos é uma responsabilidade, em primeiro lugar, afetiva, educacional e disciplinar. Em segundo lugar, as preocupações financeiras. Eu acho que a gente tem mais uns minutinhos ainda. Quero dividir com vocês uma das experiências, acho que mais profundas, né, que eu tive logo depois que eu formei, Valéria, de uma adolescente de 17 anos, que eu comecei a atendê-la na clínica, e de repente ela abre a porta assim, arregala os olhos, né, e fala assim: você não sabe o que aconteceu. E dentro do que nós estávamos trabalhando, eu olhei para ela e falei assim: você tá grávida? Aí ela olhou para mim e falou assim: você é uma bruxa, Késia. Né? Porque ela não tinha falado nada, mas visualmente a gente já percebia. E ela falou assim: que eu quero abortar. Eu falei assim: vem cá, vamos sentar aqui. Qual que é o seu medo, né? Porque eu não vou dar conta financeira, comecei meu trabalho agora. E aí eu fui entender que aquela jovem adolescente estava com medo mais das questões financeiras do que de uma educação, de uma responsabilidade educacional. E durante a conversa eu falei assim: em primeiro lugar, a decisão ela é sua, eu não estou aqui para te julgar, né? Se você tomar essa decisão, jamais eu vou estar aqui te acusando, né? E não vou permitir que ninguém faça isso com você também. Eu estou aqui para te acolher, mas eu preciso te apresentar os riscos dessa decisão. Em primeiro lugar, a ilegalidade. Você vai fazer isso, né, de uma forma muito obscura também, né, tomando veneno e tal. Você também pode morrer, né, durante esse procedimento. Porque ela estava me falando que tinha comprado um chá, alguma coisa assim. Uhum. E terceiro, quando você quiser ter filhos, isso vai ser um peso tão grande e pode também causar um prejuízo na sua reprodução, no seu sistema reprodutório. E além de, pode não dar certo. Então, vamos imaginar que não dando certo tem uma má formação genética. Você vai se culpar para o resto da vida, né? Então, durante essa conversa, a gente foi desfazendo aquela ideia principal, porque ela achava que ter um filho significava ter as despesas financeiras. Porque eu não vou dar conta de comprar remédio, roupa, é muita coisa. Eu falei assim: calma, né? O governo tem sustento, né, programas, né, de apoio às grávidas, assim. Então você vai ter um sustento mínimo, mas a primeira coisa que você precisa pensar para ter um filho é a sua disposição de amar e educar aquele ser humano. Depois ela teve a criança e depois voltou para me agradecer. Falou assim: obrigado, porque aquela conversa, se eu não tivesse aquela conversa, eu teria tomado a pior decisão da minha vida, né? Então a gente tem que saber que para ter filhos, né, seja de útero, seja de coração, seja os nossos filhos adotivos, a nossa primeira disposição é o quanto eu estou aberta para educar, afetivamente disciplinar o outro. Então que vocês tenham essa conversa, né, esse diálogo entre vocês e fortaleçam o relacionamento de vocês dois, a liderança, o diálogo, para que os filhos que vocês já tenham cresçam na base dos princípios, dos valores que vocês dois puderem passar de herança. Um abraço carinhoso nosso, tá? E até o próximo episódio, né, Valéria? Isso. Nosso próximo encontro. Tudo Tchauzinho. De bom. Até mais, até gente.